sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Quando nós estamos descansando, nós estamos indo contra o inimigo. Quem é o inimigo é o diabo. Eu estou indo contra, porque eu não estou fazendo o jogo dele. Ideias, hein, gente? Ah, faça-me o favor. Não é bom isso? Ah, mas isso que é descanso, gente. Porque o diabo quer pôr preocupação o dia inteiro na cabeça. O dia inteiro. De todas as situações. Ele inventa um negócio na hora para te arrepiar os cabelos, você ficar tremendo de medo. Para você ficar preocupado. E sim, que o negócio dele é esse. Mas se a palavra de Deus vai estando dentro de você, você vai entrando nesse descanso, que não existe isso. Porque a voz dele vai diminuindo. Certo? Então vamos ver Efésios agora. Então, nos primeiros capítulos de Efésios, para quem for, porque agora nós vamos começar, né, já, não é bom, gente? Se você tiver uma constância e aprender a ir se entregando, você vai entrar nesse lugar de descanso, você vai ver bênçãos na tua vida. Você vai ver coisas mudando e você, não foi você que fez. E a sua vida está sendo arrumada. Da sua casa, da sua família, dos seus negócios, da sua saúde, do seu temperamento, enfim, de tudo. É o máximo isso. Então, os 3 primeiros capítulos de Efésios, ele está falando o que para nós? Ele está falando do nosso posicionamento em Cristo Jesus. Quando vocês forem ler, vocês observem isso. Os 3 primeiros capítulos. Quem nós somos em Cristo Jesus, onde nós estamos, que aliás ele diz sentados. Descanso é a posição sentado. Se você está sentado com ele, em Cristo Jesus, no céu, ele reinando na sua vida, você está descansando. Então o posicionamento é esse para o descanso. É estar vivendo nesse lugar, Efésios. Presta atenção quando você for ler. Aí o 4 e o 5, ele vai falar da nossa vida nele. Versículos 4 e 5. Porque ele vai falar que nós temos que nos despojar do homem velho, ele vai mostrar isso tudo, como não deixar o diabo tomar conta da nossa vida, se a gente tem ira e tudo mais, mas para a gente aprender a andar nesse amor, sermos a cópia dele, é assim que ele diz. Imitai Cristo Jesus no amor, ser a cópia dele. Então é a nossa vida nele, que ele está falando no capítulo 5. 4 e 5. Depois do 6, ele vai falar da nossa vitória. Agora, no 6, ele vai falar da nossa vitória, que nós adquirimos uma autoridade, um jeito em Deus com autoridade para nós vencermos todos os problemas e termos a vitória. Então, a vitória vem do descanso, do posicionamento de estarmos sentados com Cristo Jesus. Então, quando você está vivendo com Deus, você está bem aqui dentro. Você não fica assim, mas tá tão ruim. Acho que vou mudar de igreja, sabe? Não estou gostando dessa igreja. Deixa eu vou para outra. Não, mas não estou me sentindo bem. Ai, não, nem sei, gente. Acho que eu vou vender meu carro e comprar outro. Não, eu não estou bem, de jeito nenhum. Não, acho que eu vou mudar de amizade. Não, acho que agora eu vou mudar de casamento também. Sei lá. E vai inventando. Ah, vou mudar de emprego, vou mudar de tudo, vou mudar. Então, isso é a vida de uma pessoa que não chegou nesse lugar ainda. Nem sabe o que vai fazer na vida. Fica dando murro no ar, que nem Paulo diz, né? Murro no ar. Murro no ar, o diabo vence. Porque você não está atacando ele. Então, se você estiver no descanso, você está atacando o diabo. Deus vai fazer. O Senhor vai fazer, eu não tenho medo. Eu estou esperando Jesus. Então, fica na presença dele. Daí você até nem vai ficar muito ligado no que é para Deus fazer. Porque você está focalizando ele. Ah, nem sei quais são meus problemas. Estou tão bem aqui. Gente, para o mundo isso é coisa de louco. Mas justamente o evangelho é loucura para o mundo. Vocês não estão querendo chegar nesse lugar? Gente, esse é o prêmio da nova natureza.
Tá? Então, a vitória vem no descanso. Então, deixa eu abrir aqui minha Bíblia em Efésios, capítulo 6, porque nós vamos ver um pouco aqui. Então, nós vamos começar no versículo 10 de Efésios 6. Que preste atenção às primeiras palavras que ele diz. Quanto ao mais, versículo 10, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quer dizer o quê? Ser forte no Senhor. Você vai ser forte nele, mas o poder dele operando em você. Quando você descansa, ele está agindo poderosamente. Nossa, ele está resolvendo situação mesmo. Então descansa. O foco, não estão aprendendo o foco, gente? Focalizar Jesus, a consciência lá, como que você vai orar, como que você vai ter a sua mente firme na palavra. É isso aí, a oração vai fazer isso. Então você vai receber a força dele. Na oração você recebe a força dele. Sabe, gente, casamento, sei lá, situação de família. Abre a porta, tem uma matraca falando lá dentro. Sabe o que é matraca, gente? Todo mundo sabe o que é matraca? Tá bem. Fala demais. Seja lá na cidade lá que eu morava, em Regente Feijó, na Semana Santa, cidade pequena. Então, na sexta-feira, começava a matraca. Iam os meninos, que eram os coroinhas da igreja. E tinha muita matraca. Então eles iam para a cidade inteira. Matraca. Fazendo assim. Quer dizer, não para, meu. Mas é para não parar, né? De orar. Então, mas tem matraca no outro sentido, né? Abre a porta, a matraca lá vem. Quem que aguenta ficar numa casa daquela? Ele, babababa. Puxa, em vez de falar, ai, mas que Deus te abençoe. Ou então, fica quieto, melhor. Né? Você detona, matraca detona, ninguém aguenta. Encontra a pessoa, lá vem a matraca. Ai, gente, não, isso aí é coisa de diabo. Isso aí destrói a própria vida e ainda está querendo levar a outra pessoa para o buraco. Em vez de incentivar, de ser bênção, não, está sendo maldição. Então, ele está dizendo aqui, sede fortalecidos no Senhor, tá? Deixar essa força viver essa força dele viver em nós através de nós. Ele que vive e sai essa força. É o próprio Deus. Deixa ele viver com a força e o poder dele. Que demais. Gente, isso é muito maravilhoso, tá? Então, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então, é isso que nós estamos vendo. Deixar ele viver com a força dele. Aí daí ele diz, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ficar firme quer dizer um posicionamento do descanso, do sentar. Ficar firme, sentar no posicionamento, descanso, sentar. Tá? Então, esse que ele diz aqui para a gente ficar firme contra as ciladas do diabo, quer dizer que nós temos que aprender como que nós vamos nos render a esse descanso, que é o próprio Deus. É o Senhor o descanso. Então, aprender a se render. Não, eu vou me render agora. Não, não vou aceitar isso. Sabe, gente, porque problema nós vamos ter todo dia, diabo todo dia. Então, nós temos que ficar mais alto. Senão, ele acaba com a gente, nós não vamos fazer nada para Deus. Não é assim? Então, a chave é essa. Por isso que ele está dando aqui a armadura para nós, né? Porque nós só vamos andar com Jesus se nós estivermos firmes. Ah, você quer andar com Jesus? Então fica firme. Né? Quer andar com Jesus? Então fica firme. Porque se você não ficar firme, o diabo não deixa. Você não vai andar. Você não vai andar. Seguir as pisadas dele. Porque cada passo que você der, do lado de Jesus vem um diabo. Então você que tem que se livrar desse diabo. Descansando. Observando esse Deus. Andando com ele. Recebendo dele essa força, a firmeza.
de Jesus. Tem que ser firme. E essa firmeza vai nos pensamentos. O diabo age nos pensamentos. Para nos dobrar. Ele começa a vir com ideias. Né? Todo mundo sabe. Então ele começa a vir ali para tirar a firmeza. Depois eu estava indo tão bem, mas deu uma escorregada. É porque está seguindo o pensamento que o diabo está pondo. Ele vai sempre atacar. Então por isso que tem que vigiar, Jesus falou. Vigiar e orar. Tá? Então aí ele diz, no 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Então, o que ele está dizendo aqui é que nós temos que tomar muito cuidado aonde nós estamos indo. Quando ele diz isso, a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar sendo envolvida pelo diabo, com as conversas dele, os ataques. Porque ele nunca vai falar, oi, eu sou o diabo e agora você faz isso, faz aquilo. Não. Ele usa a sua identidade falando como se você estivesse falando, só que é ele. Presta atenção. Ele é terrível. Porque ele imita Deus, a voz do nosso pastor, e ele imita a nossa voz. E é ele. Então ele usa a nossa identidade fazendo com que nós pensemos coisas achando que nós que estamos pensando. Mas é ele. Ele é tão forte assim. Já percebeu? Então presta atenção nisso. E ó, vai para fora, vai orar. Não permita nada dessas coisas, tá? Então, daí ele diz, olha, nós estamos lutando contra esses principados, potestades, tá? Então, nós temos que lutar contra o inimigo. É contra o inimigo. Tá? Todo terreno que não é bom é o inimigo. Então, nós precisamos ir contra ele, não ir no terreno dele. Ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, o descanso de Jesus nos dá esta firmeza para nos dar a vitória. É o descanso que nos dá a firmeza. Você é firme porque você está descansando. Tem um poder aí. E se você está descansando, você já tem a vitória. Por que você está tranquilo? Você não viu ainda aqui resolver. Mas dentro de você já está resolvido. Uma vez que dentro de você já está resolvido, pode demorar quanto tempo for. Porque já está feito. Mas tem que prestar atenção nisso. Não ficar preocupado, ansioso com o dia que vai acontecer. Não, você não está descansando. Nem marcar data para acontecer, porque você não está descansando. Então, tudo bem, você está ótimo. Você está vivendo no descanso sentado, nos lugares espirituais com Cristo Jesus. Então, ele está reinando na sua vida. Então, você já tem a vitória, não importa que dia que ela vai aparecer. É isso aí. Por isso que você já está vitorioso. Porque você já venceu o diabo. Eu sei que Deus está agindo e que ele vai resolver da melhor maneira possível para me abençoar. Eu sei que ele vai fazer isso, tá? Então, vamos ver isso daqui. Então, olha, outra coisa, gente, a palavra tem que estar muito firme dentro de nós, porque senão o diabo vem e tem lugar vazio em nós, porque não tem a palavra, e aí ele nos destrói. E ele não deixa a bênção de Deus chegar na nossa vida. Tá? Então vamos ver isso em Mateus, capítulo 12. Está valendo isso? Amém. Estão me acompanhando? Amém. Mateus 12. Não, para ir praticando. Toda semana nós temos que ir vendo qual é outro detalhe que nós temos que fazer para nós continuarmos. Então vamos ver, Mateus 12. Jesus explica muito bem sobre como o diabo ataca. Tá? Veja, versículo 43.
Jesus diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porque não encontra. Porém, não encontra. Por isso, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? Lugares vazios é o que o demônio procura, onde não tem palavra. Não tem palavra estabelecida ali. Então ele fica para ver aonde que ele vai. Ele saiu, ele estava lá, ele sabe que tinha o lugar dele. Ele quer saber se está limpo aquele lugar para ele voltar. Lugares, como ele diz aqui, áridos, vazios, sem nada. Tudo bem, foi liberto, não pôs a palavra. Ficou limpinho. Tá assim, ó, de encontro para ele, esperando. Então ele volta, porque ele sempre vai voltar. Olha, pode ter sido a libertação, aconteceu há 40 anos atrás. Ele vai voltar. Ele nunca vai deixar de voltar. Ele sempre tem uma esperança de que há um lugar para ele entrar de novo. E aí o estado fica pior, porque ele tem 8, né? Tem ele mais 7. Então o poder é muito maior. Se não tiver a palavra de Deus, ele entra lá. E acaba com a pessoa. E ele vai, é que nem ferrugem, vai detonando tudo, arrancando tudo, acabando com a vida da pessoa. Por isso que é liberto, não enche com a palavra, a pessoa volta para o mundo. Começa a fazer as coisas que fazia no passado, porque o diabo voltou para lá dentro. Começa a querer aquelas coisas que fazia antes, tá? Agora, quando ele vem desses lugares áridos, ele quer pegar o que ali dentro? Dons? Não! Porque dons não expulsam o diabo. Eu posso estar cheio de dom e não vou expulsar o diabo nenhum. De jeito nenhum. Que nem Balaão. Ele tinha dom, mas o diabo pegou ele. Né? Ele foi profetizar contra Israel. Ele foi, quer dizer, no fim ele acabou profetizando, certo? Mas ele foi atrás do interesse por dinheiro, atrás do inimigo. Ele ficou lá escutando em Deus. Bom, você quer ir? Você vai ver o que vai acontecer com você. Eu deixo. E quem insistiu queria fazer algo errado. Ele não tinha nada que ir lá atrás de quem não era de Deus. Saul tinha dons e era cheio de diabo. Tá? Então, não é bem atrás de dons, de jeito nenhum, que o diabo está atrás. Porque não são os milagres, sinais, maravilhas que trazem proteção. Somente a palavra de Deus. Dentro de nós, dominando todo o nosso ser. A palavra de Deus tem que dominar a nossa mente, o nosso coração, o nosso querer, o nosso caminhar, a nossa vida. A palavra de Deus tem que nos dominar. Ela tem que estar em tudo dentro de nós, tá? Então, quando a palavra de Deus está aqui dentro, é um poder único, a palavra de Deus é um poder único, quando ela está enraizada no coração. Não tem espaço para o pecado entrar. Por mais que ele queira, não tem. É por isso que a pessoa vai sendo purificada, transformada, limpa, e para servir o Senhor. E acaba servindo mesmo. Tá? É com a palavra. Vocês entenderam? Tá? Então veja Salmo 119. Glória a Deus pela palavra. A palavra de Deus. Ela é que nos liberta, ela é que tem poder. Nós precisamos da palavra. Então veja, versículo 1 de Salmos 119. Bem-aventurados, versículo 1, os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na palavra do Senhor. É isso aí. Bem-aventurados os irrepreensíveis, por nada deixa a palavra. Pessoa que é persistente, perseverante, convicta. Aquela pessoa que está firme com o Senhor, com a palavra, no seu caminho. Não, é esse caminho, enfim. Porque andam na palavra do Senhor, na lei do Senhor.
Quando a pessoa se estabelece na palavra, você sabe que é aí que nasce a oração, né? Sem a palavra, não nasce a oração verdadeira para mudar a sua vida. Porque você fica lá, e até acontecer isso, ai meu Deus, já passou milênios. Às vezes nem dá tempo. Ou então vai demorar mesmo, 20, 30, 40, 50 anos. Tá? Fica se arrastando. Pra quê? Se a palavra estiver aqui dentro me dominando, a oração, sabe que eu vou fazer uma oração que é o Espírito Santo. A gente tem estudado isso aqui. Tá? É o Espírito Santo em nós que de repente ele gera aquela oração e eu falo em português. Eu tenho que fazer, porque isso que é para orar no Espírito e com o meu entendimento também. Isso quer dizer, o Espírito Santo age não só com a oração em línguas, como com a oração no meu entendimento, no meu idioma. Sai aquela oração em português ungida, porque é ele que fez. E aí, desce. Não é diferente? Então, isso é uma vida pessoa espiritual, né? Então, a pessoa que está nessa condição aqui, vamos ver o 2. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Então, primeiro, a pessoa é irrepreensível, ela é firme na palavra, no andar com Deus. E ela guarda esta aliança com Deus, essa palavra no coração. E no 2, e no 3, e não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Então, a pessoa não peca porque ela está cheia da palavra. Ela não vai pecar. Ela tem discernimento. Eu não posso fazer isso, eu não vou ali, eu não vou fazer isso, eu não vou aqui. Ela tem discernimento, porque a palavra está lá e já sabe o que é para ela fazer o que não. Porque a palavra vem e ilumina, é o discernimento. Se está aqui dentro. É o máximo isso? Sim. É isso aí. Então, vivendo isso aqui, desse jeito que ele está falando, é viver o descanso. Então, você tem que buscar essa palavra. Tá bom que você está lendo, mas escuta, essa palavra tem que produzir algo na tua vida, hein? Faça-me um favor. 2 vezes lendo a Bíblia inteira, tem que produzir algo. Você vai fazer agora um checklist lá do que melhorou na sua vida, lendo 2 vezes no ano a Bíblia. Ou então, eu não li tanta mudança. Sei lá, eu até estou conseguindo orar um pouquinho mais. Então, foi um cisquinho, mas melhor que nada. Mas, tipo, essa palavra tem que mudar tanto você, sabe assim, o seu modo de ser, o seu modo de agir, o seu modo de viver, lá dentro de você, as mudanças, a paz, a bênção, a direção de Deus, acordando você. Tá? Então, a palavra de Deus é que produz descanso e paz. Paz quer dizer que você não está guerreando com a tua vida, assim, você com a tua força. Eu vou dar um jeito que isso vai ser resolvido. Não, Deus vai resolver, mas eu estou fazendo isso aqui. Não. Não vai, você já tirou Deus de linha. Certo? Porque você que está fazendo. E quando Deus começar a falar que você tem que trabalhar, hein? Quer? Mas não falou para eu descansar? Agora ficou preto o negócio. Eu trabalho mais hoje do que antes, meus queridos. Eu antes vivia ai, tô cansada, tá bem. Agora eu oro, levanto cedo, fico o máximo de tempo com meu Deus, toda folga é com meu Deus. Eu pego na massa agora. Faço coisas que eu não fazia. Eu não vou fazer comida de domingo, mas não mesmo. Bicho, eu faço. E vou cantando e alegre e feliz. Então pensa, você é liberto de toda, sabe assim, indolência. Os preguiçosos ficam ativos. Descanso não é isso não. Descanso quer dizer que não é para você resolver o problema da sua vida. Não é você que resolve. Você entende? Você vai ter que trabalhar, ver a sua situação de homem e de mulher. Você está fazendo o que precisa dentro da tua casa? Hein? Você já tem horários, você como mulher atende bem a sua casa, a sua família,
Ou você fica parrudo o dia inteiro? Como que é a sua vida? Você produz, flui, e marido, o homem, está produzindo como pai, como chefe de família, etc. Como que está lá dentro? Está sustentando, está dando? Como que é Deus na sua vida? Essa ficou pesada. Ué, mas Deus vai mudar. Tipo, vamos. Faz alguma coisa, vai trabalhar, faz alguma coisa, quer fazer mais nada. Quer fazer nada, não copa não lava. Vixe. Coisa da preta. Já nem banho vai tomar mais porque entrou em depressão. É lógico. Indolência. Gente, a pessoa não faz mais nada, fica cheia de diabo. Não produz. Porque Deus quer ver, sabe assim, a gente produzindo em todos os sentidos. Para poder abençoar o lar, a família. Essa preguiça é do diabo. Nem come porque tem que fazer. Eu já dei nessa. Não, mas o almoço sempre tinha, hein? Na minha casa, beleza, sempre variado. Mas eu tinha uma briga, não vou fazer mais nada agora. Vixe! Pois queria que o marido ficasse bonzinho, né? Pois não sabe porque que o marido larga de mulher, já vou avisando. Mulher preguiçosa, marido larga na hora. Quer ganhar o marido, faz umas comidinhas boas pra ele. Já falou isso, pegou pela boca? Mas é certeza. Porque essa é a obrigação da mulher. Tá? A mulher tem que saber manobrar as coisas dentro de casa. Esse é o serviço da mulher. Pior é quando a mulher não sabe, um homem, ainda, além de trazer o dinheiro, trabalhar, ainda tem que chegar em casa e fazer essa ocupação que é da mulher. Tá vendo? O pessoal não quer ouvir essas coisas. Aí eu não vou nessa igreja. Não, mas Deus me mudou. Minha casa sempre foi limpa, tudo arrumadinho. Eu fazia, mas olha, meu pique é só até aquela hora. Depois, eu fazia assim, sabe? Meio que empurrar. Não era com amor, agora é amor, é diferente. É diferente. Meu marido nem fica com cara feia, nunca mais. Nunca mais. Agora não sabe porque, né, que as pessoas dentro de casa estão de cara feia, né? Porque a coisa está errada, está andando mal. Está andando muito mal, aliás. Está valendo isso? Então, nós só derrotamos o inimigo se a palavra estiver dentro do nosso coração. Certo? Está valendo? Você vai derrotar os diabos que atrapalham a sua vida, que não deixam você crescer espiritualmente, se a palavra de Deus estiver dentro de você. Eu fui falar isso, de que tem que trabalhar, porque tem mesmo. Pensa que, olha, pastora, já tem muitas pessoas que falam, eu vou servir a Deus. Você trabalha? Como é que é a sua vida? Que horas que você levanta? Eu levanto às 9. Não, você não vai servir a Deus. Mas nem não. 9? 9 o sol está raiando, gente. Está queimando. Está cozinhando soja já. Não, a pessoa ainda está querendo ver se levanta. Não. Pessoa que serve a Deus faz de tudo. Tá? Chupa cana, subia, canta, faz tudo. De uma vez. Se quiser servir a Deus. Por quê? Porque é a força de Deus. E é com alegria porque faz com amor. Não é obrigado, é amor. Quer servir, faz com amor. Aí Deus abençoa, dá mais força ainda. Força redobrada. Eu quando levanto já peço, Senhor, é a tua força operando em mim. Em nome de Jesus, e é mesmo. Meu Deus, nossa, nem sei como eu aguentei pra levantar. Às vezes o físico fala, sinalzinho vermelho. Aí você cai, finge um pouco, mas gente, é força. Agora você vai ficar contando quantos anos você tem, para você fazer menos. Eu vou me aposentar. Então compra o caixão logo, viu? Que é pra lá que você vai rapidinho. A pessoa não vai fazer, vou viajar. Pra todo lugar a gente ouve, fala, pelo amor de Deus. É chato pra caramba. Esse negócio de ficar viajando pra todo lado. Hotel é tudo a mesma coisa, as ruas são a mesma coisa, o povo é o mesmo. É uma charupada só. Já encheu, o que eu vou fazer agora? Então, senta lá, vê televisão e espera a morte.
Mas é melhor pegar a Bíblia e orar, se converter e se salvar. Vai, e a vida, ó, vai ter no serviço. Eu, hein? Eu penso, já imaginou? Já imaginou se eu não tiver Jesus velha, gente? Credo. Que qualidade de vida horrorosa. Até quem está sem Deus já enjoou de viajar. Quem quer ficar dentro da cidade? É chato. Essa que acontece. Imaginou se eu não tivesse Deus? O que eu ia fazer na minha vida? Nossa, eu nem sei quantos anos eu tenho. Sério, gente? Eu vou mostrar minha carteira de identidade. Porque tem gente aí com 80 e fala que tem 65. Eu quero ver a carteira. É assim, tem gente que tem 2 carteiras. Mas a minha é verdadeira. Só que eu podia ter uma de menos, gente, porque eu faço tanta coisa. Eu nunca vi velho fazer tanta coisa que nem eu. E ando no pique, hein? Peraí, calma. Glória a Deus, faz o que precisa. Então, no Salmo 17, tá valendo? Ficar lá morrendo, é diabo, gente. Quando a pessoa fica amontoada num canto, tá morrendo, é diabo. Viu? Tá cheio de diabo. Eu que era a mais fraquinha da minha casa. Eu dormi nem de Deus. Daí foi todo mundo ir atrás de mim, me levar, fazer tudo pra mim, que eu era fraquinha. Gente, olha o que Deus fez. Fez um Sputnik. Ai, que maravilha. Tem tempo quente. Mas o meu marido, ele nunca me viu fraquinha. Chegou para me namorar, mas ele me conhecia desde que eu nasci. Aí ele, mas assim, tá. Olha, mas você sabe que é bom você trabalhar? Eu estava no 2º ano de faculdade. Não, mas sabe, é preciso você começar a trabalhar. Eu falei, isso daí é só sentar em casa, não faz nada. Não precisa fazer, não precisava fazer. Aí, cara, você é muito mimadinho, isso aí não vai dar para eu casar, não. Mulher tem que ser forte, o cara é esperto. Começou já a pensar assim. Eu disse, não, olha, você quer saber? O meu primo tem ali um escritório, você pode muito bem ir lá trabalhar. Você vai, aprende fazer as coisas lá no escritório, porque eu já sabia da datilografia naquela época, né? Eu tenho 70 anos. Era de datilografia. Aí eu falei assim, mas é tão bom, já imaginou que você tem o seu dinheiro, você tem a sua independência, ó, e tal, né? Sei lá, porque eu precisava, eu tinha, mas estava bom. Daí eu pensei assim, eu falei com a minha mãe, ela disse, se você quiser isso, é bom, né? Acho que é bom, sei lá. Então eu falei assim, não, quero só atravessar a rua, e era lá. Eu morava em Genópolis, na rua Piauí, perto de Mackenzie. Então eu ia lá, atravessava a rua, era na Consolação do lado de lá, o escritório. Eu achei uma beleza, gente, não é moleza. Então, então eu vou, porque Deus ia almoçar em casa. Olha, Deus arrumou tudo sempre pra mim assim, porque eu era mais fraca. Ele me ajudou mesmo. Aí eu fui, cheguei lá, aprendi rapidinho, já aprendi logo. Já estava fazendo. Daí, pensei assim, lá na faculdade, eu mudei minha faculdade para a noite, então. Eu tinha que trabalhar de dia, estudar de noite. Eu fiquei valente. Eu só lá, fazendo coisinha, andando pra rua com minha mãe, pra lá pra cá, não estava fazendo nada. Só ia na faculdade de manhã. Aí, puxa vida. Não, peraí. Alguém falou assim, olha, tem um emprego lá, não sei aonde. Aí, assim, muito mais. Era na faculdade. A moça falou assim, olha, é que eu estou grávida, você está vendo, vai nascer esse filho. E eu sou secretária do diretor industrial. São 3 diretores nessa empresa, uma empresa de engenharia, na rua Padre João Manuel, lá atravessa da Paulista, no Conjunto Nacional. Uma baita mansão lá, chique, era lá o escritório. Ela falou assim, mas você não quer ficar no lugar? Ganha bem, falou quanto que era e tudo, mas você vai ser secretária desse diretor, que é o industrial. O outro é o financeiro e o outro é o comercial. Eu falei assim, mas será que você vai falar? Não, tranquilo, depois você tem inglês, isso aí vai te ajudar. Então tá bom. Eu fui lá, passei no teste. Então, eu falei, para ganhar mais, já deu um salto, cara, olha isso. Comecei a ficar esperta. Eu falei, é isso? Ele começou a gostar. Quero mulher esperta. E agora ele falou assim, mas você ficou muito esperta. Eu falei que você fica esperta, né? Não, agora olha aí a mulher fazendo negócio, o que é isso? Mas aí que Deus me ajudou, gente, porque com o discernimento, nem dá pra fazer e pegar.
Olha, gente, lá eu fiquei muito bem e tudo mais. Eu falei assim, ó, porque daí eu pegava na Consolação o ônibus, que era Socorro, Santo Amaro, eles subiam, pegavam a Paulista, eu já descia ali, pronto. Entrava na rua Padre Manuel, já era uma coisa, vinha almoçar, às vezes vinha a pé, lá, do jeito que eu queria. Depois ia para a faculdade. Bom, aí eu fiz assim, mas peraí, eu vou comprar um carro, não vou ficar andando com esse negócio agora de ônibus, não, peraí, eu estava lançando. Não, carro, pra quê? Depois você não vai achar um lugar para estacionar, você vai ficar nervosa, você não vai saber. Não, quem que não vai saber? Eu vou, sim, senhor, acabou. Eu gosto de me arrumar, eu não vou andar tudo desse jeito, que a secretária, eles tinham que ir lá certinho, chique, bonitinho. Aí você, eu não vou agora, esses ônibus melequentos, eu não vou. Não dá não. Quando eu desci lá, era tanta gente, minha blusa tinha botãozinho, abriu inteiro, ai, com licença. Pra eu descer, eu falei, não quero não, eu vou agora, eu vou comprar um carro. Ai, mas você vai ser... bom. Então, fui aprender a dirigir. Meu Deus do céu, o cara me levava nas horas piores que tinha de rush. E olha, ele me levava lá pro Mercadão da Lapa. Eu falava assim, e agora eu viro para a direita? Você que sabe, quem está guiando é você, eu não estou fazendo rush. Só eu estou guiando. Não, você tem que falar comigo. Não sei, você que sabe, quem guia é o motorista, você que sabe. Gente, com isso eu tinha que ficar muito esperto. E aí pra cá e pra lá. E, ai, meu Deus. Quer dizer, eu tinha que ter uma direção na minha vida. Você entende isso? Foi bom aquele instrutor. O Fernando foi ótimo também. Porque o instrutor falou assim, não, você que sabe, quem é motorista é você. Você quer ir para a direita, vai, para a esquerda, só presta atenção, para onde você quiser. Me levava nesses lugares, aí eu ficava assim. Então eu peguei meu carro, minha gente. Olha, assim foi. Então eu fiquei muito espertinha. Então veja que nesse meio tempo todo, gente, eu sei lá, eu ganhei uma Bíblia, eu fui ler Bíblia, porque eu ia para a igreja. E eu ia direto para a igreja com meu pai e minha mãe, porque nós éramos católicos, mas não é católico, é só no Natal. Ia direto na igreja. Ia perto da minha casa. Era perto, era no quarteirão também. Na rua Piauí para trás. Meu Deus do céu, gente. Depois que eu me casei, que a Denise nasceu, eu ia para a igreja todo dia, eu nasci de novo. Com a minha mãe, à tarde, às 6 horas da tarde. Levava a Denise. Aí, eu pedi para Deus, falei, olha Deus, eu quero sempre morar perto da igreja. O meu lugar é a igreja. Olha onde eu moro. Mas dá 5 minutos de carro da minha casa aqui no relógio. Um trânsito. Não tem lugar mais perto. Mas não sabia que ia fazer tudo isso. Então veja, Deus foi me dando serviço, gente. Então se você quer servir a Deus, não fica reclamando. É com amor. Fazer as coisas. Deus vai te dar serviço. Mas você tem que ser pronta. Por dentro. Para você não pisar na bola e o diabo acabar com você e fazer confusão. Porque você tem que estar na direção de Deus. Ser obediente, ser submisso. E tudo isso. Tá valendo? Então, porque a pessoa que falou que ia servir a Deus levantava às 9, não, isso não vai. Não, isso não vai. Então, Salmos 17, versículo 4. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. O que ele está falando? O que os homens, os meus inimigos, fazem para mim, eu uso a tua palavra. Eu tenho a tua palavra e ela me guarda. É isso que ele está falando aqui. Porque está meio trocado o negócio aqui. Porque podia ter uma ordem mais fácil. Mas é isso que ele está dizendo. Quanto às ações dos homens, ou seja, o inimigo, tudo que ele faz, que o diabo faz, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado. Eu uso a tua palavra, ela me protege, porque ela habita em mim. Ela me guarda dos caminhos do violento, do inimigo, do perseguidor, de Satanás. Então, é o que o Senhor está querendo dizer. Sou eu que te livro do diabo. Você tem que entender isso, que é Deus que livra. Não é o que eu fico pensando, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Não é. É Deus que livra, é a força de Deus. Porque se a palavra não estiver dentro de você, o diabo acaba com a sua vida. Você dá 2 passos, ele te pega lá. Certo? Então é isso que Deus quer que você entenda. Porque Jesus, ele derrotou o diabo quando ele foi tentado. No deserto, 3 vezes ele disse, está escrito. E nunca o diabo contestou, né?
Nunca o diabo falou assim, peraí, como está escrito? E ficar aquele diálogo ali, discussão. Não. Ele aceitou porque ele creu naquilo que está estabelecido. Ele sabe, ele veio de lá. Não tinha como contestar. O mais triste é quando nós contestamos o que Deus diz. É vergonhoso. Tá? Ir contra o que a palavra diz. É vergonhoso. Ué, mas Deus não disse? Está cheio de gente que fala isso. Tá, essa é a conversa do diabo. Mas Deus não disse, não sei porque. Isso, na verdade, é um ataque do diabo na vida da pessoa. Você alimenta o espírito, ele está te atacando para você dizer isso. Como é que Deus não fez para mim? Se está escrito. Então, isso aí é um demônio, é uma guerra espiritual. Pessoa que fica nessa condição, tá? Então, a palavra de Deus, ela nos limpa por dentro. A tal ponto que a fé cresce e cresce e cresce e cresce, e nós vamos nos tornando igual Davi, que ele disse que ainda que ele ande no vale sombrio da morte, ele nada temerá, porque o Senhor está com ele, vai livrá-lo. O bordão e o báculo do Senhor livra de todo mal o inimigo. Só que o vale, ele até descreve, é um vale sombrio, de morte, um lugar horrível, de trevas, perigosíssimo. Ele disse, mas eu nada temo. Então, nessa condição, do vale em si, não prejudicou a fé dele, ele nem ficou com medo, ele viu Jesus, viu o auxílio de Deus, a guarda de Deus na vida dele. Então, quando a palavra de Deus está dentro de você, você não fica vendo o problema, você fica vendo Deus, que está te guardando e te livrando. Essa é a diferença. Você tem que ir atrás da palavra, vai atrás da palavra, leia a palavra, estuda a palavra, medita na palavra, use o seu tempo com a palavra para você conhecê-la e ter esta palavra dentro de você, para você saber orar, como que você vai reagir na hora que for para você reagir. O Espírito Santo vai querer fazer uma oração através de você usando a palavra, ele tem que usar o que você tem dentro. E é igual Moisés, que é a mesma coisa, estava cheio da palavra, ele nem se importou pelo exército egípcio que vinha atrás, que eram milhares de pessoas, e nem o mar. Ele, cheio da palavra, ele viu a condição de passar lá. E Deus abriu o mar. Então, essa é a condição de quem tem a palavra que está aqui, dentro do coração. Não fica apavorado. Por que a pessoa está apavorada? Porque não está acostumado com o terreno do diabo. Que não é para a gente andar lá. É para a gente andar na condição de Deus. Não tem que ficar apavorado. Tem que buscar a palavra. Que é assim que vai ter a solução do problema. Mas agora eu vou ler um pouco aqui do livro para você entender o que é você querer resolver a sua vida com a sua força. Você vai entender agora? Quantos querem ouvir de um amém? Amém. Então, glória a Deus. Então, tá bom. Então, ele vai falar aqui o processo da purificação. Ele diz assim, Jesus disse, se você der fruto, eu irei purificá-lo, ou seja, podá-lo. Gostando disto ou não, se dermos fruto, como um ramo conectado à videira, iremos ser purificados. Por quê? Para darmos mais fruto. Então, se você está unido à palavra, Deus vai, é o que eu comecei dizendo hoje, Deus vai vir com a revelação, a palavra revelada vai iluminar os seus pecados, você vai ter o que se arrepender diante de Deus. Porque quem não tem a palavra revelada, que não tem relacionamento com Deus, não tem nem o que se arrepender. Pedir perdão do quê? Nem sei do quê, sei lá, Deus. Então, mas agora é isso que ele está dizendo. Então, ele vai purificar para dar fruto. É aí que muda de vida. Então, tenha consciência disso. Você provocará uma guerra interna quando começar a orar persistentemente em línguas, porque as impurezas das quais você não quer se livrar virão à tona. Quem está aí, o grupo que está orando em línguas, na semana, um dia ora 3 horas, outro dia ora 4 horas, o povo, os irmãos reunidos.
Se você está se estabelecendo na palavra, isso aí vai ser que nem o sol que vai iluminar os seus pecados para te purificar. Se não tiver palavra, não vai acontecer nada. Tá? Vai ficar orando em língua, vai ficar nesse chove não molha. Não vai acontecer nada. Mas se tiver pondo palavra, vai chegar nesse lugar e é um desconforto, já vou avisando, é um desconforto porque vai mexer em algo que faz parte da sua vida, que é o pecado, e não pode. Então, para sair, cara, é muito ruim. Para entrar foi uma beleza. Agora, para sair, gente, para arrancar um negócio que está grudado lá, dá mal-estar. Sabe assim, você fica sem graça, você fica enjoado, você fica, sabe, sem ação, você não está gostando, de repente você acha que a cadeira que você está aí não está boa, mas não é esse o problema, é que tem que mexer lá dentro. É isso aí. Ah, eu vou embora, vou embora. Vai embora o quê? Vem aqui que você vai embora. Fica firme, persistente. Tem que haver a limpeza lá dentro, se tiver com a palavra. Tá? Então, tenha consciência disso. Você provocará uma guerra interna quando começar a orar persistentemente em línguas. Porque as impurezas das quais você não quer se livrar virão à tona. Deus purificará com diligência aquelas impurezas da sua vida para que você cumpra o seu chamado divino sem ser destruído pelo diabo. Deus quer ter um chamado para você. Se você começar muito atrás da palavra e orar em línguas, você vai chegar lá. É isso que ele está fazendo. Está te purificando para pôr um chamado. Na verdade, ele está aprontando o chamado. Tá? Aí não tem como não ter um lugar para você na igreja operar. Porque Deus que pôs. Quando Deus põe, é poder, é luz, e não tem quem se mete. É diferente de quem fica tocando a sua própria trombeta. Que eu sou isso, que eu sou aquilo, e que ninguém me deixa, isso é... Tá que eu tocando a própria trombeta causando confusão. Porque quando é de Deus, ele põe. Ele põe, acabou. O Espírito Santo puxará aqueles galhos mortos para fora, que são como barreira em nossa vida, e nos impedem de atingir um andar mais alto com Deus. Sempre que Deus quiser nos usar, o diabo andará naqueles galhos e tentará parar o mover de Deus em nossas vidas, através de nossas finanças, atitudes erradas, falta de perdão e por aí vai. Condenação, sei lá, ele vai falando mil coisas. Então, quando começar a orar muito, Deus vai começar a agir e vai dar um mal-estar. Mas o mal-estar é seu, porque ninguém está se preocupando com o seu mal-estar. Uma coisa íntima. Ainda bem, né, queridos? Só tá de carinha feia, mas ou tá meio sem gracinha, mas é por aí, tá bom? Não se preocupe, tá? Mas eu posso assegurá-lo com certeza, o Espírito Santo não tentará imediatamente purificar todos os galhos mortos que estão grudados em sua carne, porque senão sai tudo. E você deixa de existir. Então não se preocupe que ele vai lentamente, gradativamente, sabe assim, é com anestesia um pouquinho. Então vai ter um pouquinho de anestesia. Ele não vai na raiz do dente, não, calma. Sabe, vai com um pouquinho, depois um pouquinho assim vai. Então, ele esperará até que você tenha se edificado o suficiente, se colocado em um lugar alto no espírito, através da oração em línguas, onde você poderá aguentar a guerra emocional que acontecerá quando ele cortar cada galho morto de sua vida. Ele espera você edificar, meu querido. Como que edificar? Você está pondo Bíblia e orando em línguas. Você não pensa que vai ficar aí sentado ali no texto, tá achando? Claro que não. Deus tem um plano para você. Agora é você que tem que descobrir, não ele chegar lá. Você tem que ralar. Entendeu? Você não pode fazer nada para você chegar lá com a sua força. É Deus que vai fazer. E quando aparecer, não tem quem vai impedir. Não tem, não adianta. É
lógico, o diabo pode querer, mas é luz e acabou. Você é funcional. Está precisando do seu chamado aqui, digamos. Vai ser ao máximo. Vai ser muito bom. Porque em vez de eu estar fazendo tudo, vai ter gente que faz as coisas. Um pouco cada. Certo? Agora, eu quero mostrar aqui para vocês esse pedaço aqui, que é muito interessante. Eu não vou ler tudo aí, porque é extenso, mas eu quero mostrar que a força que nós temos dentro de nós, humana, não ajuda em nada, só atrapalha Deus, inclusive, e atrasa o processo de edificação. Porque essa força, ela age através de uma vontade que a gente tem aqui dentro. Por isso que chama força de vontade. Tipo, eu vou fazer. Então, eu vou dar um exemplo de como a carne pode tomar conta quando é feita uma tentativa de mudança apenas através da força de vontade. Por isso que Deus falou, descansa, não use a sua força. Não queira você forçar. Não vai adiantar. É isso que nós estudamos, certo? Descansa, senta no lugar celestial com Deus. Quando um casal, agora vai ser o casamento. Quando um casal está tendo problemas, conselho familiar pode ser uma grande ajuda. O conselheiro ensina a ambos como cumprir seus papéis no casamento e lhes diz, se vocês fizerem essas coisas, o casamento de vocês mudará. Mas isso é conselho humano, tá? Olha aqui, meu bem, você está fazendo tudo certinho, está em ordem a sua casa, trata bem o marido, tem tudo certinho. E você, maridinho, está fazendo tudo certinho? É um bom pai, é um bom esposo, está pagando as contas, tudo ok, é gentil, bababá. Conselhos. Mas não vai mudar. Só vai resolver no primeiro dia, porque é a força humana. Eu vou fazer alguma coisa para mudar meu casamento. Vou limpar minha casa inteira. Não, eu vou comprar uma casa para minha esposa, quem sabe ela fica melhor. E aí vai. Né? Ideias. É fácil dizer para as pessoas o que elas devem fazer para mudar o casamento. Mas se o conselheiro não os ensinar como encontrar a raiz do problema, como permitir que o Espírito Santo os purifique das fraquezas que causaram os problemas? Então, tudo o que ele fez foi dar ao casal ótimos conselhos, mas sem efeito. Não vai adiantar nada. Porque ela não está gostando e ele está pior. Não vai adiantar. Conselho. Não adianta você ficar fazendo coisa lá dentro da sua casa, não adianta você fazer. Não vai adiantar. Porque não foi na raiz do problema. Todo problema tem uma raiz. Não é aparência. Assim, o casal deixa o escritório do conselheiro disposto e determinado a mudar seu casamento. A primeira coisa que a mulher faz é comprar o livro recomendado. Compre esse livro, tá? Faça um favor a você e ame o seu cônjuge. Comece a ler. A pessoa vem, quando fala assim, olha aqui, peraí, você tem que orar. Você está com problema? Então, mas você tem que orar, vai buscar Deus todo dia, vai ler a Bíblia. Mas você não, sabe por quê? Deus vai mostrar quem você é. Eu não chego nesse ponto. A pessoa sai batendo pé, só fala para orar. Lógico, o problema da sua vida é você. Não é ninguém. Você quer melhorar? É você se entregar para Deus. Acabou, você vai ficar ótimo. E o mundo vai continuar sendo o que é. Enfim, acabou. Tá valendo? É você que tem que mudar. Por isso que o pastor dele fala assim, o pessoal vem reclamar, quer dinheiro. E vai falar, você quer 2 milhões de dólares. Opa! Em dólar? Você quer, então, ó, tá aqui, tá, ó. 2 milhões de dólares. Eu vou te dar. Mas você vai orar em línguas 2 anos, 2 horas por dia. Mas olha, no seu aniversário, no Natal, no feriado, se morrer alguém, se tiver festinha, é 2 horas, 2 anos. E lê bastante a Bíblia. No final dos 2 anos você tem, e ó, eu vou te dar. Só que quando acabar você vai estar, você não quer mais.
Você chegou em outro lugar na sua vida. Que não é isso que vai resolver o seu problema. Estão acompanhando? Amém. Você tem que deixar Deus resolver você aqui dentro. Não são as pessoas. Se elas mudarem, vai ser bom para elas, mas você vai continuar sendo amém. Reticências, se você quiser. O marido chega em casa depois de um dia de trabalho, então ela comprou o livro, tá? Pois é. E depois de um trabalho cansativo, encontra sua mulher bem vestida, que antes estava barraco. Imagina a cena, descalça, descabelada. Olha, que bem, você nem falou nada. Se descabelou inteiro, todo dia o homem chega na traca, tá lá? Ai, Deus amado. Não, mas ele chegou, ela tá impecável. Nossa, parece Miss. Sabe, com castiçais na mesa e um aroma campestre. Espalhado pelo Deus. Ele pergunta, cadê as crianças? Não se preocupe, querido. Ele pensa, meu Senhor, tem uma nova mulher? Que além de estar descabelada, tacava as crianças para ele. Ó, tchau, não aguento mais. Já fiquei o dia inteiro. Ninguém nunca viu isso na vida. Bom, depois a mulher deixa convenientemente o livro, faça um favor a você e ame seu cônjuge, bem à vista em cima da mesa. O marido pega-o para ler. No outro dia ele chega em casa com uma rosa vermelha e a cumprimenta com olá, meu amor. Antes não tinha nada disso. Olá, meu amor. E começa então a fazer todas aquelas coisinhas amorosas que significam tanto. Pois bem, no sábado de manhã, a mulher é acordada com um beijo e o marido coloca em seu colo uma bandeja de café da manhã com uma rosa vermelha ao lado da comida. Eu tenho um novo marido, ela pensa. Ai, meu Deus, que coisa linda. Ambos permanecem no paraíso por algum tempo. Mas 3 meses depois, a vontade de se esforçar para ser um cônjuge amoroso começa a acabar. Nossa, mulher mesmo era uma chata. Esse marido é muito chato. Acabou já. Em um outro sábado de manhã, a mulher é acordada com um beijo e outra bandeja de café da manhã com uma rosa vermelha ao lado da comida. Ela diz irritada, eita, mas não tem outra flor na floricultura? Sem ser essa. Que falta de inspiração, cara. As mulheres gostam de falar isso também. Só meu marido, ele vem com os presentinhos. Gente, a gente conhece os O marido responde, olha aqui, eu vou te jogar pra fora da cama, mulher. E a batalha do sexo aí começa. Não adiantou nada. Você quer resolver o problema? Aqui é casamento, mas pode ser o que for. Você querendo dar um jeito. Olha, ele diz assim, olha, seja fumar, comer muito, discutir com o seu cônjuge, ou qualquer outra obra da carne, o princípio é o mesmo. Depender apenas da força de vontade para mudar suas fraquezas carnais, o levará apenas até um certo ponto. E somente através do Espírito que você mortifica as obras da carne. Ponto final. Você quer uma coisa boa na sua vida? Mude você. Você. Você entendeu agora? Amém. Amém. Não são as pessoas, porque não é isso que vai te dar felicidade, realização, contentamento. Só o Senhor plenifica você. Só o Senhor te dá alegria, te dá força. Porque você vive noutra. Você está olhando no invisível, que nem Moisés. Olhou até a prometida no invisível, ele viu. E se alegrou. Então você vê, é isso aí no invisível. A vida de Deus, o que Ele é, o que Ele tem para você, o que Ele está fazendo, tudo aqui dentro acabou, a carne. A carne, ela só é e só pode ser crucificada quando nós somos submissos e obedientes à palavra que está no Espírito. Senão não tem crucificação de carne.
para ela ser tida como morta, não dar mais os seus chiliques, como antes, para destruir a vida, tipo, no caso, o casamento, ou seja, o que for. Então não adianta, sabe, um dia ser bonzinho, outro dia tratar melhor, outro dia resolver fazer isso. Não vai adiantar porque tem que ir na raiz. E é isso que o Espírito Santo faz quando você passa 1, 2 horas orando em línguas. Por isso que é bom você estar conectado com Ele e ter essa palavra dentro de você, porque na oração em línguas Ele está indo lá nesses lugares, que vai ajustar você a tal ponto que você não é mais a mesma pessoa. Até na vassoura você vai pegar. Não para dar santo de diamante, você vai fazer alguma coisa. Uma limpezinha, alguma coisa a fazer. Sabe, a preguiça, o mal-estar, a raiva, o ódio, a divisão, a discussão, ai nem sei. Vai tudo embora. A tristeza, os complexos, tudo vai embora. Porque você começa a receber a imagem de Cristo Jesus dentro de você. Ou seja, tudo vai embora, é o quê? O diabo está saindo, né? Porque purificação é tirar o diabo. Porque pecado é diabo. Certo, queridos? Valeu muito. Então, aí praticar e Deus vai fazendo. Então, por isso que é bom quando se juntam para orar, porque um dá força para o outro. Mas é bom lá em casa, claro. Todo dia fazer 1 hora lá em casa, meia hora, 40 minutos. Mas a união com os irmãos, um dá força para o outro. Porque quando você está orando em livro, você está orando fé. E aquilo começa a ficar no ambiente e um passa para o outro. Em nome de Jesus. Pelo que o Senhor é. Mas presta atenção, que eu esqueci de contar uma parte da cura que Jesus fez em mim, do casamento, que eu sempre falo de casamento, não sei o quê. Mas é o seguinte, porque são coisas íntimas. E isso é bom as pessoas entenderem aonde que Jesus vai muito fundo. Porque nós, muitas vezes, queremos usar as pessoas como assim, um ídolo, de repente, para ser a alegria, a força da nossa vida, a segurança, e não pode. Jesus tem que estar em primeiríssimo lugar na nossa vida. Ele que tem que ser o centro da nossa vida, porque ele sendo o centro é o amor dele. Então, o Fernando sempre foi um cara assim, um marido ativo, sempre trabalhando, saindo cedo, até hoje. Ele tem já o horário dele de sair, e quando era possível almoçar em casa, antes, no começo, ainda dava, mas depois não dava, então ficava o dia inteiro fora, e vinha só de noite, e às vezes tinha que trabalhar de sábado, ele teve que trabalhar muito no começo para conquistar todas as coisas. Então eu sentia falta dele, disso, porque ele dava muita atenção para o trabalho, não dava atenção para casa. Aquilo me ofendia, doía meu coração. Então, a minha atitude com ele não era boa, muitas vezes, porque eu não estava contente. Então, isso estava prejudicando o casamento. É isso que eu queria, o Senhor quer que eu deixe bem claro para vocês. O que é que Deus fez nesses 40 anos? Que eu sempre digo que Ele mudou a minha vida, Deus. Mas aí eu comecei, conforme eu fui orando mais, o Senhor me mostrou isso, que não, eu não podia me depender dele. Quer dizer, ele não estava presente, eu tinha um vazio, uma tristeza. Mas era horrível. Então, quando ele chegava, eu não sabia usufruir a presença, porque eu fiquei ofendida, porque eu fiquei magoada. Então, as pessoas, mulheres, esposas, precisam prestar atenção nisso. E o Senhor me mostrou que eu estava dependendo carnalmente dele. E não pode. Casamento, quando vive só no âmbito carnal, não vai dar certo. Não vai dar certo porque entra essa parte. Você não está contente, você começa a reagir diferente, guardando mágoa sobre mágoa, sobre mágoa, sobre mágoa. Então, o Senhor me ensinou como que eu tinha que colocar minha atenção em Deus e abençoar muito o Fernando. E com isso, o Senhor foi ocupando o lugar dele na minha vida. Hoje eu amo meu marido com um amor ágape. Eu não espero dele coisas. Sabe? Hoje eu sirvo o meu marido. Então eu não tenho ele como o meu Deus. Então é isso que está errado. Porque as pessoas, quando perdem o marido ou a esposa, tem gente que se acaba, morre no dia seguinte, no ano seguinte. E assim vai, porque é uma dependência carnal, não pode. Tá? Então o Senhor fez isso. Hoje eu amo verdadeiramente o meu marido. Eu sei servi-lo, sabe? Eu sei honrá-lo.
E eu era jovem, eu não sabia muito. Porque eu achei, casando, eu ia ficar grudado o dia inteiro. Mas não é o caso. No meu caso não era. Mas nem sempre porque está junto que quer dizer que está grudado. E se tiver que separar? Um fracassa de um lado, o outro fracassa do outro. Então a cura que o Senhor fez foi essa. Ele me libertou deste apego. Foi maravilhoso isso. Deste apego. Porque, na verdade, eu estava pondo a minha vida nele. Então foi maravilhoso. E foi o que eu sempre tive medo, era de perder meu pai e minha mãe. Desde criança, ai não, se eu perder meu pai e minha mãe, aquilo era um horror. Tanto que eu vivi junto com eles, até eles irem embora para a casa do pai. Mas eu não sofri com a morte deles. É lógico que eu fiquei triste quando eles partiram na hora, mas eu não tenho um dia de dor, de choro, porque meu pai e minha mãe partiram. Então, o Senhor me levou nesse lugar. É isso que Deus tem que fazer, porque isso é equilíbrio. Quem não tem isso, não tem segurança na vida. Fica se apegando às pessoas, de tal maneira que se um sai, você morre, desfalece, você não tem razão na vida. Então, nós não podemos ser apegados a ninguém. Vocês estão entendendo? Amém. Apego, amor ágape, é outra coisa. Tá? Então, é isso que nós precisamos adquirir, receber do Senhor. E é nesse ponto que as pessoas têm que chegar. Então, isso fortaleceu o meu casamento. O diabo não destruiu o meu casamento. Muito pelo contrário, está muito mais fortalecido. E o meu marido, ele, sei lá, ele é mais presente hoje. Com o amor ágape. Então, se ele não está presente, eu estou ótima. Se ele está presente, eu estou ótima. Tirou aquela coisa. Gente, é inexplicável. Isso é pecado. Isso é pecado. Porque se Deus tem que libertar, isso é pecado. Então, que esse recado seja para as pessoas que estão em casa também. Às vezes sofrendo, né? Com uma relação no casamento. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa. Depende, não é só a mulher. O marido também sofre, às vezes, com situações do relacionamento com a esposa, que às vezes não bate. Mas que o Senhor está agindo, está abençoando. Então, a sua oração tem que chegar nesse ponto. Onde Jesus vai transformar você. Para Ele ser o primeiro, o alfa e o ômega. O princípio e o fim, que é o que Ele é. Tá? Fazer esta mudança. Amor ágape, não apego. A ninguém e a nada. Amar, sim, mas não apego. É diferente. Então, essa é a grande vitória. Amém? Ora em línguas, vamos nos unir em oração agora. Senhor nosso Deus e Pai, põe a sua mão poderosa sobre estas situações aqui, Senhor, esses pedidos, esses apelos, clamores ao teu nome. Que o Senhor venha abençoar, Pai. Que o Senhor venha agir poderosamente nestas situações aqui, Senhor. Que o Senhor faça milagres aqui, Senhor. Mude essa condição. Em nome de Jesus, visite-os agora, para que os milagres aconteçam. E nós cremos que o Senhor está agindo e abençoando em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Pai, abençoe todos que estão em casa, nos acompanhando desde o início. Que o Senhor age e atenda as necessidades de todos. Senhor, todos que estão enfermos em casa, que sejam curados agora. Em nome de Jesus, que todo esse mal saia dessas pessoas. Eu clamo o sangue de Jesus sobre estas vidas, esses corpos, para que sejam sarados agora. Em nome de Jesus, todos que pediram oração para nós e que estão acompanhando em casa, sejam abençoados agora. Eu digo em nome de Jesus, Pai, visite-os, dê o que eles estão precisando. E principalmente o crescimento espiritual. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. E todos aqui presentes, Pai, eu agradeço tudo que o Senhor começou fazendo, está fazendo ainda. E, Senhor, essa unção que está com eles, que vai perdurar a noite toda, vai estar com eles. Vai, age, venha atender as necessidades de cada um. Abrir os olhos espirituais e os ouvidos espirituais, para que todos tenham discernimento dos Espíritos. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós agora, ó Pai, como os teus filhos, nós temos todo o cuidado em te dar, toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos da igreja dizem? Amém. Aleluia, glória a Deus.
Que o Senhor abençoe seu fim de semana, sua chegada na sua casa, e que você busque esse Deus e ande nos caminhos dele. Em nome de Jesus. Foi um prazer tê-los aqui e até o próximo culto. Amém? Glória a Jesus. Aleluia.